Você sabe o passo a passo de como executar uma piscina de concreto armado? E de uma piscina de alvenaria estrutural ou de estrutura mista? Não? Então continue comigo que hoje eu vou te ensinar. Antes de pensar em qualquer passo para iniciar a execução, é necessário estar claro para você que é essencial você ter em mãos os projetos arquitetônico e estrutural da piscina e a investigação do subsolo. Para este caso, as sondagens do tipo SPT são suficientes. Esses são os requisitos básicos para você começar bem a execução da obra. Sobre o projeto das fundações, eu vou explicar melhor no decorrer do vídeo. Nesta altura, você já identificou o local da execução por meio do projeto arquitetônico. Já tem as informações de qual sistema construtivo utilizar, conforme a leitura do projeto estrutural, e sabe com que tipo de solo está lidando. Está na hora de entender como se executa uma piscina. Para facilitar o entendimento, vou utilizar alguns slides do meu curso de Projeto Estrutural Prático para Piscinas e Reservatórios. Garanto que ajudará bastante. Iniciaremos o passo a passo pela piscina de concreto armado. O primeiro passo é fazer a escavação do solo. Não se esqueça de tomar os devidos cuidados conforme a NBR 9061, Segurança de Escavação a Céu Aberto. Aconselho fortemente você ler essa norma. Garanto que ajudará você a evitar acidentes. Perceba que, em estruturas como esta, uma caixa monolítica de concreto armado, e em outras também, como por exemplo, pisos estruturais, pavimentos asfálticos, a fundação é o próprio solo. Por isso que após a escavação, no item 2, temos o solo de fundação, que deve ser nivelado e compactado energicamente para garantir um bom suporte às próximas etapas. O terceiro passo é executar uma camada de lastro de concreto magro, entre 5 a 10 centímetros de espessura, no mínimo 5 e no máximo 10. Para quem não sabe, este lastro de concreto magro nada mais é do que um concreto fraco, simples, sem armadura, mas que já cumpre sua principal função, que é de impedir que a base da piscina tenha contato direto com o solo, o que certamente contaminaria este concreto mais nobre. Esta contaminação ocorre uma vez que a umidade e os agentes químicos presentes no solo, como os sulfatos, por exemplo, danificam e enfraquecem o concreto da base, que corre o risco de não atingir a resistência necessária. Ele também serve para regularizar a superfície que receberá a base da piscina. Você pode estar se questionando agora, mas onde está a fundação? Em piscinas de concreto armado, na esmagadora maioria das vezes, não executamos separadamente uma fundação, pois a piscina trabalha como uma caixa monolítica. É como se a fundação estivesse embutida na estrutura, ou seja, é a própria base, uma laje de fundo. Se preferir, um radier embutido, que faz parte da estrutura da caixa. Em casos especiais, pode haver a necessidade de estaqueamento do fundo em função de alguma característica particular do solo. Isso eu explico em detalhes no meu curso. O quarto passo é a colocação da armação da laje de fundo. Nesta etapa, é de extrema importância lembrar de utilizar o espaçador para garantir que a armação tenha o cobrimento necessário e o espaçamento entre a armadura superior e inferior seja mantido durante a concretagem. O espaçador apresentado aqui é o espaçador do tipo torre. Reparem neste exemplo que eu utilizo as telas soldadas. Esta é uma excelente opção para poupar tempo durante a execução.
além de sua colocação ser extremamente fácil. Ah, não esqueça de já deixar as esperas para a ligação com as paredes. É importante observar que a armação de uma piscina deve ser executada com malha dupla, uma vez que este tipo de estrutura está sob constantes flexões, positivas e negativas. Além do que, caso o suporte do solo de apoio falhe de maneira localizada, a estrutura estará pronta para suportar uma possível inversão de esforços. É muito importante que seja colocado também uma segunda linha de espaçadores intermediários, para garantir o correto posicionamento entre as telas, e se ter então um braço de alavanca entre elas, o que é fundamental para o funcionamento do mecanismo estrutural interno conhecido como binário de forças. Eu sei que dificilmente observamos isto sendo feito, pois dá trabalho, mas é o correto. Geralmente, o pessoal lança primeiro o concreto até uma certa altura, depois coloca a primeira tela flutuando sobre a massa de concreto. Depois lança mais concreto, até o nível da segunda tela, para depois posicioná-la e por fim lança a capa superior de concreto. Fazem isso para evitar o uso de espaçadores. Mas tenha certeza que durante este procedimento as telas perdem suas posições. Por fim, o que garante o correto posicionamento das telas inferiores e superiores são os espaçadores. O quinto passo é a concretagem da laje de fundo. Como especialista em estruturas e trabalhando com patologias na construção civil, eu seria irresponsável de não alertar como a concretagem é uma etapa importante para qualquer construção. Verifique se o slump está correto. Não utilize cimento fora da validade. E, por favor, não utilize o cimento após mais ou menos umas 3 horas depois que ele já entrou em contato com a água. Após esse período, o concreto já encontra-se em um estado mais endurecido e suas reações químicas, das primeiras idades, já estão praticamente concluídas. Por isso, não adianta você adicionar mais água à massa. Isso apenas garantirá a trabalhabilidade, mas não as características que são fundamentais. O sexto passo é a armação das paredes. Neste exemplo também são utilizadas as telas soldadas. Aproveite este passo para você adicionar os espaçadores horizontais para garantir o posicionamento das armaduras e evitar que as mesmas encostem na forma, ou umas nas outras durante a concretagem. O sétimo passo é a colocação das formas das paredes. Certifique-se de escorá-las bem para evitar que haja problemas durante a concretagem. Lembre-se que o concreto não é um material leve nem barato. Garanta que ele ficará dentro das formas. O oitavo passo é a concretagem das paredes. As mesmas considerações feitas para a concretagem da laje de fundo servem para esta concretagem. Entretanto, há um detalhe: não esqueça de passar o desmoldante nas formas. Esse simples cuidado te poupará tempo e dinheiro. Já no nono passo, entramos com as camadas impermeabilizantes. Após a aplicação de uma argamassa de regularização da superfície, existem inúmeras maneiras de se impermeabilizar uma piscina ou um reservatório. Basicamente, existem 3 sistemas de impermeabilização. O rígido, como por exemplo, aquele feito com argamassa impermeável com aditivos hidrofugantes. O semirrígido ou semiflexível, como por exemplo, as argamassas poliméricas. E a flexível, como por exemplo, a emulsão asfáltica, que é um tipo de membrana moldada na obra. E a manta asfáltica, que é um tipo de membrana pré-fabricada. Para se impermeabilizar piscinas ou reservatórios, que são estruturas sujeitas a movimentações ao longo do tempo, o preferível é o sistema flexível, pois ele é capaz de acompanhar essas movimentações. E a impermeabilização pelo lado de fora? Do lado de fora, as piscinas também precisam ser impermeabilizadas, para impedir que a estrutura seja afetada pela umidade vinda do contato direto com o solo. Lembrando que a impermeabilização
também pode ser incorporada ao próprio concreto, por meio de aditivos. Além do que, para taxas elevadas de consumo de cimento, da ordem de 350 a 400 kg de cimento por metro cúbico de concreto, o concreto torna-se impermeável. O 10º e 11º passo é a aplicação da argamassa de assentamento para a instalação do revestimento interno, que podem ser pastilhas, por exemplo. E o último passo é a execução do revestimento externo, que engloba a borda e o piso externo. Viu como não é um bicho de 7 cabeças? Basta ser executada corretamente. Caso você ainda esteja com alguma dúvida a respeito dessa tipologia, deixe um comentário que eu farei o possível para te ajudar. Agora vamos entender o processo construtivo da piscina em alvenaria estrutural. O primeiro passo é sempre a escavação. O segundo passo é a execução da fundação das paredes por estacas que coincidam com os principais septos grauteados. Neste caso, eu recomendo fortemente que você faça isso, uma vez que esta caixa em alvenaria estrutural, por mais que você faça, não possui a mesma monoliticidade da caixa de concreto armado, que é maciça. Repare que parte da armação das estacas ficam em espera para os pilaretes. O terceiro passo é a execução da camada de lastro de concreto magro. O quarto passo é o posicionamento da armação da laje de fundo, que neste caso é executada com as telas soldadas e espaçadores tipo torre. Esse é o meu preferido. Mas nada impede você de utilizar outra tipologia, inclusive o próprio caranguejo, que pode ser feito com sobras de vergalhões de bitolas menores, 5 mm ou 6,3 mm, por exemplo. O espaçamento entre a armação inferior e superior e o cobrimento, como já falado anteriormente, devem ser respeitados. Agora observe que nesta etapa também já posicionou-se a armação das vigas baldrames invertidas, feitas com vergalhões. O quinto passo é a concretagem da laje de fundo e das vigas baldrames, de uma só vez, para garantir uma melhor continuidade da massa do material, ou seja, sem separações, especialmente em uma região onde ocorre o acúmulo de tensões e é propícia também aos problemas de estanqueidade. O sexto passo é a armação dos pilaretes, que deve ser conectada com as esperas da fundação, por meio de um transpasse, para solidarizar a estrutura. O sétimo passo é o assentamento e grauteamento da alvenaria. Lembre-se que esse é apenas um exemplo. As fiadas e os vergalhões adicionados aqui são exclusivos do dimensionamento para esta situação. Não repita esse procedimento aleatoriamente. A piscina ou reservatório não necessita apenas da correta execução, mas também do dimensionamento adequado para cada situação. Esta piscina foi dimensionada com o método prático que eu ensino no meu curso. Agora que você está ciente que esse passo não é para todas as piscinas em alvenaria estrutural, preste atenção nessas etapas. Grauteamos as fiadas próximos ao fundo até chegar nas fiadas da canaleta, onde adicionaremos os vergalhões horizontais e grautearemos. As próximas fiadas não serão grauteadas, apenas as canaletas seguintes. Observe que na nossa última fiada, também utilizamos um bloco do tipo canaleta com vergalhões para fazer o papel de viga de respaldo. Veja agora como ficou o posicionamento das armações das paredes neste caso. Só mais um detalhe, mas que é extremamente importante. A alvenaria deve ser assentada de forma intercalada, para melhor amarração entre elas. Nunca assentar de maneira que ocorra a formação de juntas prumo. Eu vou dar uma retirada aqui novamente nos blocos, para que vocês vejam apenas as armações, certo? E assim temos a alvenaria finalizada. O oitavo passo é a argamassa de regularização. E como o nome mesmo já diz, tem o objetivo de regularizar as superfícies e tornar-se substrato para a próxima etapa. Os 4 últimos passos são iguais ao da piscina de concreto armado.
São eles: camada impermeabilizante flexível, argamassa de assentamento, revestimento interno e finalização com a borda e piso externo. Encerramos assim o passo a passo de como executar uma piscina em alvenaria estrutural. Se você ainda está com alguma dúvida sobre algum desses passos, deixe seu comentário. Não tenha vergonha. A melhor forma de evoluirmos é questionando, sempre. E para deixar este vídeo ainda mais completo, vou mostrar agora o passo a passo de como executar uma piscina de estrutura mista. Tem gente que chama de alvenaria mista. Esta tipologia é uma espécie de mistura entre as tipologias apresentadas anteriormente. Temos que entender que a estrutura não é apenas as vigas e pilares de concreto armado, com a alvenaria apenas fazendo o papel de fechamento, como muitos acreditam. É só você pensar que para estas alvenarias levarem os carregamentos até os elementos de concreto armado, elas devem ser primeiro suficientemente resistentes. A área de contato entre elas e o solo é muito maior do que entre o solo e os elementos de concreto. Portanto, elas agem como panos estruturais de fechamento e por isso devem ser verificadas para as tensões atuantes. Quanto maior forem as tensões, menores serão os panos de fechamento destas alvenarias, tendo os elementos estruturais de concreto armado mais próximos. Em contrapartida, quanto menor forem as tensões atuantes, maiores serão os panos de fechamento e, consequentemente, haverá um maior distanciamento entre os elementos estruturais. Tudo deve ser calculado, inclusive as tensões admissíveis nestas alvenarias. Eu ensino a fazer isto no meu curso. Inclusive, existe um mini curso de resistência das alvenarias que também ensina passo a passo como obter estes valores. O link para adquirir este mini curso está abaixo, na descrição deste vídeo. Existe uma prática de passar alguns vergalhões de bitolas pequenas na própria argamassa de assentamento das alvenarias, para fazer a amarração delas com os pilares. É algo empírico, executado diretamente, sem nenhum cálculo, ou seja, às cegas. Você pode até usar este artifício, mas eu aconselho que seja algo a mais, a favor da segurança, feito adicionalmente, para além do cálculo de verificação da resistência destes panos de alvenaria. Bom, percebam que os passos a passos irão se repetir. Portanto, para evitar que este vídeo fique muito extenso e repetitivo, eu vou focar mais nos pontos que forem únicos desta tipologia. Os primeiros passos são iguais ao da piscina de alvenaria estrutural. São eles: a escavação, fundação, lastro de concreto magro, a armação da laje de fundo e a concretagem da laje de fundo e das vigas baldrames invertidas. O sexto passo é posicionar as formas e as armações das vigas e pilares, sempre lembrando-se de utilizar espaçadores para garantir que a armação fique longe da forma e tenha o cobrimento mínimo especificado em projeto. Utilizar desmoldantes na forma e certificar-se também que as escoras estão bem posicionadas e estão indeslocáveis. Dessa forma, você garante que não ocorra nenhum extravasamento de concreto. O sétimo passo é a concretagem das vigas e dos pilares. O oitavo passo é o assentamento da alvenaria nos planos criados pelas vigas e pilares. Não significa que é correto, mas é comum na grande maioria das vezes a alvenaria ser assentada somente sobre as vigas baldrames antes da execução dos pilares e demais vigas, utilizando a própria alvenaria como forma. Como tratam-se de alturas relativamente pequenas, dificilmente esta prática resulta em desordens estruturais. Mas é sabido que para construções de porte maior, esta prática pode resultar em patologias decorrentes do efeito construtivo. Como eu me proponho a ensinar o que é correto, tive que deixar registrado aqui esta importante observação. Os demais passos
são iguais aos das tipologias apresentadas anteriormente. São eles: a aplicação da argamassa de regularização, a aplicação da camada impermeabilizante, a aplicação da argamassa de assentamento, o assentamento do revestimento interno e a finalização com a borda e piso externo. Agora sim, finalizamos todo o passo a passo dessas 3 tipologias de piscina. Você conseguirá, a partir deste momento, identificar facilmente se uma piscina está sendo executada de forma correta ou não. Não se engane, a piscina pode não ser a estrutura mais complexa a se calcular, mas ela pode ser fonte de grandes aborrecimentos quando dimensionada ou executada de forma incorreta. Mas me diz aí, gostaram do vídeo? Ficou alguma dúvida? Comente abaixo. Eu fico extremamente feliz com a participação de vocês e isto me incentiva a produzir cada vez mais. E se você tiver algum conteúdo que tenha dúvida e gostaria que eu produzisse um vídeo sobre esse assunto, pode comentar abaixo ou me mandar no privado. Eu ficaria muito feliz em poder te ajudar. Quem sabe a sua dúvida não é de tantos outros. Compartilhe esse vídeo e ajude outros profissionais da área. Apenas dessa forma que valorizaremos nossa profissão e não custa nada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.